Bem-vindo ao nossa Masterclass aí para o curso de Gestão de Processos para a área da saúde, né? O Gestão de Processos é um curso clássico que a gente tem dentro da plataforma, já muitas e muitas pessoas assistiram, provavelmente você já também assistiu, só que a gente pegou e fez uma adaptação desse curso para a área da saúde. Então a gente pegou os vários exemplos que tinha no curso e a gente deu aquela boa adaptada para deixar mais dentro da realidade dos profissionais de saúde, né? O curso já está disponível na plataforma, mas a gente vai trazer nessa nossa Masterclass aqui alguns dos pontos mais interessantes dos exemplos, tudo bem? No mais é isso, sem mais delongas, vamos para a Masterclass. A gente vai ver aí um pouquinho da história, né, da gestão de processos dentro da área da saúde. Uma coisa que é importante a gente comentar, né, que a gestão de processos, ela nasceu, obviamente, né, originalmente dentro das fábricas, né. Se você fez aí outros cursos com a gente, né, eu até recomendo bastante lá o nosso curso de Yellow Belt, né, onde eu faço uma revisão histórica dessa gestão de processo nas fábricas mais profundamente, né, você já vai entender um pouquinho melhor. Se quiser, até recomendo assistir aquele curso, é um curso muito legal quando a gente também fala de melhoria, né? Mas a própria história da gestão de saúde, né, da gestão de processos na saúde, veio muito de pegar aquela metodologia que já existia nas fábricas e aplicar para dentro dos processos, primeiro os processos assistenciais e depois os processos gerais dentro de um hospital, né? Porque eles são muito parecidos, né? Como a gente olhou, né? Como a gente comentou nas últimas aulas, o processo, ele na sua essência, né? Ele vai ser a mesma coisa dentro de uma fábrica, né? Então, se eu tenho lá, por exemplo, se eu quiser produzir um carro, né? Eu tenho uma série de entradas. Entra metal, roda, plástico, etc. A gente tem lá a equipe, né, trabalhando nas várias partes aqui. E eu tenho a saída, que é o nosso carrinho lá, né? Que ele é utilizado para entregar valor para um cliente. Então, é um monte de entrada tocada por um monte de gente, tem lá também a supervisão dentro de cada uma dessas etapas, né? Tem a gestão, a liderança dentro das etapas e entrega lá o carro. Na saúde é a mesma coisa, eu entro com o paciente, entro com recursos humanos ali, com conhecimento, com os medicamentos, com todas as coisas que eu preciso e tenho lá a saída, que é o tratamento sendo feito, né? Que tem valor, né, para um determinado cliente, né? Eu estou atendendo uma necessidade da sociedade, que as pessoas vão ficando doentes. E da mesma maneira eu tenho várias pessoas, né, trabalhando aqui, né, e com bastante complexidade, bastante troca de informação, troca de comunicação, etc. e tal. E eu tenho também, é lógico, né, a minha gestão desse processão. E um monte de problema que acontecia nas fábricas também acontece dentro que a gente olha um processo dentro de um hospital. Eles são muito genéricos, né? E quando a gente fala de fábrica, teve uma série de revoluções, podemos assim dizer, né? Que trouxe conhecimento para a gente fazer sempre esse carro aqui mais rápido, né? Diminuir o tempo de fabricação, diminuir o custo de fabricação e aumentar a qualidade daquele carro, né? Então, aumentar a qualidade do produto. Quando a gente fala de qualidade, a gente está falando basicamente de garantir que o meu processo esteja entregando consistentemente o valor que ele deveria entregar, né? Então, por exemplo, nossa, eu vou passar por um atendimento. Tem dia que é rápido, tem dia que é lento, tem dia que resolve o meu problema, tem dia que nem tanto, tem dia que a conduta é a mais adequada, tem dia que nem tanto. Isso é um problema de qualidade, tá? Por quê? O meu processo não está conseguindo garantir consistentemente que, né, que eu satisfaça a necessidade do meu cliente, né? Então, os processos de fábrica e depois essa ideia aqui de, pô, vou reduzir o custo aumentando a qualidade, né? Casa muito bem também dentro da área da saúde, né? E a gente teve as várias revoluções, né? Que a gente sempre comenta, né? A primeira revolução que aconteceu dentro da visão de processos foi lá no século XIX, né? Com o Taylor, né? O que o Taylor falava, né?
que era o famoso livrinho dele, Princípios da Administração Científica. Pô, eu tenho que olhar para esse processo aqui e pensar em como que eu vou mudar. Eu tenho que ter alguém analiticamente olhando como é que esse processo está sendo realizado para melhorar, para mudar, para fazer com que essas pessoas trabalhem, né, de uma forma mais inteligente, trabalhem de uma forma mais que vai gerar mais valor a menos custo, né? Essa foi a primeira grande revolução que a gente teve na gestão de processos genérica. E isso daqui também caiu dentro dos hospitais, né? Hoje faz muito sentido você olhar aquele processo, olhar a atividade e pensar, pô, como é que eu posso fazer essa atividade melhor, né? Como é que eu posso fazer a atividade de maneira a ter um risco menor para o meu paciente? Então isso casou muito bem e foi muito bem trabalhado dentro dos hospitais. Já no começo do século XX, essa mentalidade do Taylor estava aplicada nos hospitais. Daí teve um outro marco, uma outra revolução dentro dos processos, né, que aconteceu lá na década de 1950 até a década de 1980, que foi a revolução da qualidade, né? Principalmente das empresas japonesas, né? Que elas começaram a olhar não só na atividade, sabe? Como é que eu vou apertar essa porca aqui para fazer o carro mais rápido? Mas no fluxo de valor como um todo. Os japoneses foram muito bem, não só os japoneses, né? Teve muita gente boa a nível mundial, muitos americanos que trabalharam na reconstrução do Japão e que também passaram essa mentalidade que encontrou terreno fértil para florescer dentro das empresas japonesas, né? Então eles começaram a não só olhar como um pedacinho era feito, mas olhar todo o fluxo de valor para garantir que o cliente esteja sendo bem atendido, né? Para garantir que o produto esteja satisfazendo muito bem a necessidade do cliente. Isso foi revolucionário, porque toda empresa, um hospital também, ela tem o que a gente chama de barreiras organizacionais, né? Que é aquela troca entre uma área e outra, né? Então, nossa, a área pensando na produção do carro, né? A área aqui de estamparia, né? Que vai montar o chassi funciona muito bem. Daí cria um monte de chassi esperando para a área de acabamento não trabalhar. Então, essa barreira aqui entre áreas, ela prejudica a geração de valor lá no fim do dia. Então, os japoneses começaram a olhar para todo esse fluxo, né? E além de olhar para o fluxo de valor como um todo, e a gente só ganha quando a gente gera valor lá para o cliente, eles também olharam para os desperdícios que acontecem entre uma área e outra, né? Então, tem lá os famosos 7 desperdícios do Lean, né? 7 desperdícios clássicos, 7 desperdícios visuais. Tem gente que fala bastante até dos 8 desperdícios, né? Desperdício de talento também, espera, superprodução, enfim, todos aqueles desperdícios clássicos, né? Inclusive, se você quiser saber mais do Lean, a gente tem ótimos cursos aí. Tem o curso de Introdução ao Lean na plataforma, que é um curso gratuito. Tem também o Introdução ao Lean Healthcare, tem o especialista Lean Healthcare, que está aí no plano de desenvolvimento para excelência operacional na área de saúde. Enfim, eles foram vendo essas barreiras organizacionais, quebrando essas barreiras e reduzindo os desperdícios, né? Isso daí deu origem, como a gente já falou, ao famoso Lean Manufacturing, né? Né, já na década de 80 e depois mais intensamente na década de 90, essa ideia do Lean começou a cair também para a área da saúde, não é? Pô, se eu olhar não só a atividade, a conduta médica, não só a triagem, não só isso, mas se eu olhar o processão como um todo, né, o fluxo de valor como um todo, e tentar reduzir o impacto das barreiras organizacionais, eu vou conseguir principalmente reduzir o meu custo e garantir uma qualidade maior. Um exemplo clássico que eu tenho, né, em área da saúde, para a gente mostrar essas barreiras organizacionais, por exemplo, no processo de preparação de leito, né? O paciente teve alta, eu tenho que preparar lá o leito dele. Então vai lá, toda a equipe faz a higienização do leito super rápido, super legal, mas isso não adianta nada eles fazerem rápido e com qualidade se eles não apontarem para a recepção que aquele leito está disponível, né? E se eu ganhasse R$1 para cada vez que eu já vi isso acontecendo, né, em unidades de saúde, vai lá, prepara o leito,
mas não dá baixa no sistema. Daí eu não consigo fazer com que o valor chegue para o cliente de uma maneira melhor, né? Essas faltas de essas quebras de comunicação, essas barreiras, elas devem ser trabalhadas e a metodologia do Lean entra muito pesado para a gente conseguir olhar esse fluxo de valor como um todo, né? Em vez de simplesmente cada um faz o seu ali da melhor forma, que era como o Taylor pensava, né? Olhando ali o ótimo local. Não, a gente tem que quebrar essas barreiras aqui, né? Essa revolução da qualidade, essa revolução do Lean, entra com tudo dentro dos hospitais a partir da década de 90 e até hoje, né? Como, se a gente falar da área da saúde, são milhões de profissionais trabalhando no mundo inteiro. Demora para todo lugar pegar essa mudança de cultura, essa mudança de mentalidade. Mas é um ponto muito legal porque é onde estamos hoje, né, na área da saúde. Já está se pensando nisso e a gente vê os benefícios de atendimento e de salvar vidas, né, por assim dizer, e também lá os benefícios de redução de custo dos processos de saúde. Uma outra grande revolução, né, que veio junto com essa ideia aqui, né, que vem da qualidade, também acontece lá pela grande atuação das normas ISO, né? As normas ISO foram uma tentativa, né? É uma tentativa, né? Não foram, a gente ainda tem hoje, de padronizar a estrutura das empresas, né? Para olhar para processos, para olhar para esse fluxo, para ter essa visão de geração de valor, né? E também existe bastante em hospitais, né? A gente tem hoje lá a Joint Commission, né? Que trabalha com várias acreditações para hospitais. Tem a ONA, tem uma série de acreditações para garantir que, cara, aquele hospital pensa dessa maneira holística do fluxo, dessa visão sistêmica para entregar qualidade consistentemente para o paciente, né? Então é o que a gente coloca, né? Dentro da evolução histórica, esses são os grandes marcos, né? A gente pensar nessas melhorias de uma maneira científica, de uma maneira estruturada, e eu pensar no fluxo como um todo, quebrando essas barreiras organizacionais, quebrando essas falhas de comunicação e nivelando as coisas, né? Não adianta eu ter, por exemplo, outro exemplo, né? Eu ter 40 médicos disponíveis, né, para atender 10 pacientes se eu tenho só uma pessoa na recepção. Vai ser uma experiência ruim, não vou gerar valor, vai ser tudo, né, tem que estar tudo nivelado, tem que estar tudo legal. E também tem que ter um médico, lógico. Enfim, então o que a gente fala ali, né, desde do final do século XIX, né, quando entra lá a grande revolução da medicina, né, e também com essa parte de visão de processos, os hospitais já foram se conscientizando, teve a ideia da medicina científica, né, aquela ideia de, cara, tem que lavar a mão, né, para tratar. Olha só, né, desde o século XIX a gente sabe que lavar a mão reduz lá o risco de problema para o paciente, e ainda assim hoje muitas vezes a gente fica batendo a cabeça, né? Que tem que estar todo mundo na mesma página. Isso é uma coisa muito legal de processo. O trabalho tem que ser para colocar lá todo mundo na mesma página. E aqui, né, uma evolução lá a partir do século XX, né? Então, na década de 60, 50, 60, consolida-se lá no Japão esse pensamento de qualidade total, né? Já na década de 1980, cria-se lá a Joint Commission, né? Que é um grande marco para começar a colocar essa mentalidade dentro dos hospitais, né? Na década de 1990, surge a iniciativa fantástica que existe até hoje, né, do IHI, né, o Institute for Healthcare Improvement, né, ou Instituto para Melhoria do Trato de Saúde, né, Healthcare, né, dos processos aí da área da saúde, né, e a abordagem do Lean Healthcare é uma instituição referência, né, muito legal. Inclusive, se você for lá procurar no site deles, você vai encontrar lá uma série de templates de coisas, de processos aplicados para a saúde, de cases, de referências, né? É uma organização muito legal para a gente ficar ali ligado na área da saúde, né? Na década de 2000 também passa muito com essa parte de padronização, principalmente pensando em segurança do paciente, né? E tem lá uma expansão lá dos vários processos. E hoje, né, a partir de 2010, a gente já tem aí uma série de elementos, né, de padronização, de metodologias, de acreditação, que tentam colocar essa visão de uma maneira mais sistematizada, né? E depois também da pandemia, da Covid-19,
várias outras inovações têm sido implementadas dentro do sistema de saúde, né? Que foi ali, a Covid foi quando ele foi testado ao extremo, né? E eu acho que escancarou, né? Já no Brasil a gente acompanha essa parte de melhoria bem antes da Covid-19, já tinha essa preocupação por processos, principalmente referente ao custo dos atendimentos, né? E a falta ou a busca pela qualidade. Mas na Covid houve, né, esse grande estresse do sistema e a mentalidade de processos, a mentalidade de organização dos processos, né, ficou muito mais vigente, muito mais latente, né? A gente pode fazer as coisas no heroísmo total ou a gente pode fazer organizado, estruturado, né? Só que o heroísmo tem um limite físico que o herói ali consegue, né? A organização, ela vem para dar até mais potencial para esse grande heroísmo, né? E a gente vem também, né, com tecnologias, né? Hoje é uma tendência dentro da gestão de processo a gente atuar com tecnologias, né? Às vezes quando um sistema, né, um software, às vezes, nem sempre, quando um software é bem implementado aqui dentro desse processo, a gente consegue maximizar a visibilidade, ter esses indicadores mais fácil e no fim do dia também conseguir entregar mais qualidade, né, no atendimento, mais valor para o paciente. Agora a gente vai ver aí um breve case, né, para ilustrar a aplicação da gestão de processos, dar aí umas cenas dos próximos capítulos do curso também, para a área da saúde, né? E esse case aqui, ele provavelmente deve ser muito parecido com a realidade sua, né, e de qualquer profissional da área da saúde. Nesse case aqui, a gente tinha lá o nosso herói aqui, que era um enfermeiro que foi recém-promovido a gerente de enfermagem de uma unidade de pronto atendimento, né? E unidade de pronto atendimento é aquela velha história lá, né? Um monte de gente, todos os pacientes querendo agilidade, recursos muitas vezes limitados. Então, todo aquele cenário que a gente vê bastante por aí acontecia também na mão dele, que é o que a gente coloca aqui, né? Então, gerente de enfermagem, colaborador de um hospital, né, da rede pública de saúde, no setor de urgência e emergência, recebeu a liderança de um grande projeto lá, né? O projeto de mais agilidade e mais saúde, né? E o seu grande objetivo era melhorar o fluxo do processo de atendimento dentro daquela unidade de pronto atendimento, né? E era uma unidade muito grande, né? A gente via ali que, na verdade, médio, né? Atendia ali entre 100 mil pacientes, sendo desses daí 60 mil em clínica média e os outros 40 mil em atendimento especializado, né? E como que estava isso, né? Antes da aplicação da gestão de processo, a gente tinha aquelas atividades sendo rodadas praticamente no heroísmo, né? Sem uma estruturação muito clara do fluxo, sem uma estruturação muito clara do que fazer e o resultado era aquele velho resultado que a gente vê por aí, né? Longas filas de espera, erros na triagem dos pacientes, né? A gente vai ver aqui, muitos dos pacientes eles eram classificados como mais urgentes do que eles realmente eram, né? Fluxos internos desorganizados, superlotação da unidade, insatisfação dos pacientes e tudo mais, né? E um monte de coisa acontecendo, né? Era gritaria por causa de exame clínico, era gritaria por causa de agendamento de médico, era gritaria por causa de triagem, de recepção, disso, mais aquele outro, tá? E o nosso herói, o que ele fez então, né? Ele usou o passo a passo, que a gente vai ver também ao longo do curso, para começar a estruturar os processos, né? Então ele pegou lá, olhou lá para o atendimento que ele estava tocando e fez o seguinte passo, né? Primeiro passo da gestão de processos é colocar os processos em perspectiva, né? A gente tem que listar os processos que a gente está rodando, né? Lembrando que o processo é aquela atividade rotineira, né, que transforma entradas em saídas que tem valor para algum cliente, né? Então, por exemplo, dentro do meu processo de atendimento, né, de recepção, eu estou recebendo lá o paciente, estou processando e estou desenvolvendo um monte de informações, né, o cadastro do paciente, que isso daqui tem valor para um cliente do atendimento que é o sistema de saúde. Por exemplo, esses clientes não precisam ser o seu paciente propriamente dito, né? O cliente pode ser um cliente interno ou alguma outra parte da organização que vai aproveitar daquele valor que o nosso processo está nos gerando, né? Então a gente tem que colocar tudo. Então o que eu estou fazendo, né? O que está na minha mão? Pô, eu tenho aqui o processo de
triagem, eu tenho o processo de acolhimento, né, de recepção do paciente. Eu tenho o processo de exame laboratorial, eu tenho o processo de agendamento de cirurgia. Eu tenho que listar todos esses caras aqui, né, quais são as suas entradas e quais são as suas saídas, para eu conseguir colocar as coisas em perspectiva. Depois que eu listei os meus processos, eu tenho que avaliar qual processo é crítico. Tá? Dentro de todos esses processos, qual processo é crítico? Como é que eu sei qual é um processo crítico? Aquele que está gerando menos valor para quem deveria gerar e aquele cara que está fora ali da estratégia da nossa organização, né? O que é esse hospital? Qual que é o propósito do hospital? Pô, é tratar bem o paciente, mas o que a gente está querendo? A gente quer ser referência em cirurgia, a gente quer ser referência em qualidade no atendimento, a gente quer ser referência em agilidade, no que é? Qual o processo é crítico? Então a gente vai ter que entender o cenário, discutir lá com os nossos superiores, discutir com as partes envolvidas para entender em qual desses processos nós vamos priorizar a nossa ação, né? Em terceiro lugar, uma vez que eu já escolho, por exemplo, a gente vai ver no case que ele viu lá que os processos críticos dele, né, aqueles que estavam sendo mais travando mais o hospital de chegar onde que a gente gostaria, né? Ele decidiu lá que era, a recepção e a triagem, né? Esses eram os processos com mais problemas. Uma vez que a gente escolhe esse cara aqui, a gente vai para o passo 3, que é determinar indicadores e metas para esse processo, né? O que é um indicador, né? Todo processo, ele tem uma cadência, ele não é uma atividade rotineira, né? Então, por exemplo, a toda recepção, eu tenho um paciente sendo passado aqui, e eu gerei um conjunto de dados lá que vai para a secretaria. A toda triagem, eu tenho, né, um paciente passando e uma avaliação de risco sendo gerado. Um indicador, uma métrica, não é nada mais, nada menos do que eu observar essa passagem aí do paciente, eu observar esse ciclo do processo e eu avaliar se as coisas foram feitas bem ou não. Então tem que definir, né? E tem várias óticas que a gente pode fazer, né? Geralmente quando a gente fala de indicador, a gente até cria, de fato, uma tabela aqui. Então, por exemplo, o paciente 1, o paciente 2, o paciente 3, né? 1, 2, 3. E eu, nas colunas dessa tabela, eu anoto medições de como que foi aquela passagem, a partir de diferentes óticas. Né? Então, por exemplo, o paciente 1, quanto tempo ele demorou na recepção? Ah, ele demorou 30 minutos, esse daqui demorou 20, esse cara aqui demorou 5, esse outro aqui demorou 3 minutos. Então eu posso ver o tempo dele, né? Se a agilidade for uma coisa que é qualidade. Eu posso ver também a porcentagem de informações, o famoso completo correto, né? A porcentagem de informações que foram coletadas e coletadas de maneira correta, né? Então a recepção pegou lá o telefone, mas ficou faltando o DDD. Não está completo e nem correto, né? Faltou essa informação tá correta, né? Geralmente isso daqui é um número de 0 a 100% do formulário que a gente gostaria na saída. Então, por exemplo, esse daqui eu peguei 100%, esse daqui 80%, esse daqui 30%, esse daqui 90% completo correto. Então eu posso ver várias óticas, né, de como que está acontecendo a cadência desse nosso processo e eu vejo se a gente está fazendo certo ou não. Eu consigo até colocar lá um placar aqui, né, um placarzão em forma de gráfico, que é o meu indicador, com aqui o tempo médio do paciente no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, e daí a gente vai mostrando aqui, ó, olha que legal, o tempo de atendimento está caindo, né? E aqui um outro gráfico do completo correto, ele está se mantendo lá em 100, acima de 90%. Então eu consigo determinar esses placares aqui para operação, né? Mas eu só consigo fazer isso quando eu penso no indicador que eu quero, quando eu penso na métrica que eu quero. E é muito importante a gente ter uma métrica, né, dentro do nosso
processo, porque isso daí ajuda a gente a saber se a gente está fazendo as coisas certo ou errado, né? A gente não quer melhorar o processo, a gente não quer melhorar o fluxo do processo. Se eu não tenho um feedback, né? Se eu não tenho uma forma de resposta para falar se as mudanças que eu estou fazendo aqui na forma que a gente faz o processo são boas ou são ruins, a gente vai ficar perdido e a gente não vai conseguir gerenciar da melhor maneira, né? Então a gente tem que ter indicadores, a gente tem que ter esses caras aqui bem definidos. Uma vez que eu tenho um indicador, né, eu já listei tudo que eu estou fazendo, avaliei o que é prioridade, determinei, né, quais são os indicadores que eu quero impactar, daí a gente entra lá para o nosso quarto passo, que é mapear e padronizar o processo. Então, o que significa mapear e padronizar? É entender exatamente como que está sendo feita essa recepção, como que está sendo feita essa triagem aqui, e entender, essa é a melhor maneira de fazer? E uma vez que eu entendi a melhor maneira, daí vem a padronização. Gente, ter um padrão significa que toda a organização, ou seja, todas as pessoas ali envolvidas naquele processo, estão realizando o processo da melhor maneira que se sabe dentro da organização. Então, que eles estão realizando ali o melhor, né? E essa padronização, aqui na área da saúde, principalmente, quando a gente fala de padronização, dá até um arrepio na gente, não dá? Porque fala, nossa, vai ter que escrever 1 milhão de formulário, escrever 1 milhão de documentação. Mas o padrão real, oficial, quando a gente fala de padrão, esse padrão, ele significa garantir que a operação na frente de comando, ali na frente de atendimento, está sendo feita da melhor maneira. Lógico, né? Um bom documento, se ele chegar nas pessoas que estão trabalhando ali, ele vai, sem dúvida nenhuma, garantir a padronização do processo. Só que só eu ter o documento e a gestão, né? Seja lá o supervisor, a liderança, o gestor, o gerente, sei lá, não pega isso e faz esse conhecimento chegar e fiscaliza ali as pessoas fazendo o negócio certo, eu não tenho um processo padronizado. Daí vem aquela coisa lá do heroísmo, né, na saúde, de cada um vai fazendo do seu jeito, a gente vai tentando dar um jeito e colocando, não, a gente precisa garantir o padrão desse processo. E para eu garantir o padrão desse processo, eu preciso mapear, né, entender qual é a maneira que a gente gostaria, né? Então, esse trabalho aqui de mapear e padronizar, né, vai do treinamento das pessoas, vai de criar maneiras deles não saírem da rotina e várias outras coisas que a gente vai ver também ao longo do curso. Depois que eu mapeei, eu tenho que, o passo 5, organizar as pessoas da área, né? Então, como é que eu vou manter elas motivadas? Como é que eu vou garantir que elas têm as habilidades necessárias para tocar aquele processo e tudo mais? E por fim, né, a gente coloca uma rotina para sempre melhorar, né? Para melhoria. Então, como é que no dia a dia as pessoas que trabalham no processo podem pensar em como melhorar e melhorar e melhorar, tudo bem? Então, o nosso herói aqui nesse case, ele seguiu justamente esse passo a passo. A primeira coisa que ele fez foi a sua descrição de negócio, né? Então, entendimento do cenário. Para solucionar esses problemas, né, que estava lá a operação caótica, eles começaram a fazer uma análise do que tinha, identificar os processos que são mais críticos, definir metas e indicadores e implementar mudanças, né? Padronizar, melhorar e colocar uma rotina para as pessoas gerirem aquilo lá, né? O primeiro passo que ele fez, então, né, que a gente fala aqui, né, foi colocar todos os processos em perspectiva utilizando aquela ferramenta lá da descrição de negócio. E aqui está a cara da nossa descrição de negócio, né? A descrição de negócios coloca em perspectiva todos os processos que a gente deveria fazer. Então, por exemplo, lá, ó, dentro lá, ó, qual que é o negócio do pronto-socorro? Atender urgências e emergências da população local, né? Visão, ser reconhecida como uma referência em atendimento de urgência e emergência, oferecendo serviços de qualidade e humanizados para todos os pacientes, né?
E a missão, oferecer o atendimento médico de urgência e emergência de qualidade. Daí, dentro disso daí, o que eles têm? Eles faziam exames, faziam atendimento de urgência, faziam atendimento de não urgência, atendimento especializado, fazia documentação, enfim, atendimentos de emergências para outras unidades. A hora que a gente coloca todos esses processos em perspectiva, que é um exemplo macro, né? Ao longo do curso a gente vai ver vários exemplos aí de descrição de negócio, a gente sabe todos os processos que nós deveríamos fazer, né? E a seguir ele olhou, ele até quebrou um pouco daqueles processos, né? O processo-chave de atendimento. Ele fez um cipocão, né? Como é que funciona o meu processo de atendimento, né? Eu tenho na saída o atendimento realizado, o diagnóstico da consulta, a receita, né? Enfim. E entra lá, né? Entra a ficha de identificação, triagem, entra uma série de coisas aqui na visão do nosso CIPOC, né? E daí ele olhou lá, pô, dentro desses processos que a gente olha, qual que está sendo mais crítico? Ele viu, pô, a entrada do atendimento, a entrada do paciente geralmente é uma bagunça, né? A gente nunca tem o dado, e ele também viu que a triagem não estava sendo muito bem trabalhada, né? Então, com isso, ele definiu quais aí seriam os procedimentos críticos, né? E ele olhou melhor para isso, né? Então, a entrada do paciente, né? Então, a primeira etapa do projeto envolveu a análise da volumetria de entrada dos pacientes, né? Tentar dimensionar ali, né? Ter um indicador e uma meta. Observou-se uma variação do número de atendimentos, né? Com maior entrada dos pacientes diurnos, lá com pico, né? No final da manhã e no meio da tarde. Apesar de diferentes demandas, o ponto de atendimento tinha o mesmo quadro de médicos, né, tanto para o atendimento diurno quanto para o atendimento noturno. E ele viu também, né, olhando o fluxo de pacientes que entravam de dia e de noite, ele falou, cara, ó, a gente tem que gastar lá no diurno até 5 minutos por paciente, né, por causa da demanda e da equipe, e no noturno podia até gastar lá 13 minutos, né. Então ele foi fazendo todas essas análises aí, a mesma coisa para triagem, viu que tinha muita triagem sendo feita errada, mas enfim, aquela triagem lá que tinha, né, era o que estava, a triagem e a entrada eram os processos que estavam ali mais gargalando a produtividade dele, né. E para reduzir o tempo de espera, foi colocado lá o fast track, né, para pacientes não urgentes, né. Uma vez que eu tivesse uma triagem legal, eu poderia dividir melhor esse fluxo de atendimento, né? Como é que funcionava lá o Fast Track, né? Então o paciente preenche uma ficha de atendimento, né, na recepção e é encaminhado lá para o técnico ou para o enfermeiro realizar a triagem. Tirava lá temperatura, pressão, sintomas. Finalizado essa primeira triagem, ele já era encaminhado para o médico, né? E ele conseguiu dimensionar também melhor a equipe médica para dar mais agilidade. E depois ele é direcionado para a realização dos exames, etc. E daí ou tem alta, né, ou recebe ali o atendimento no ambulatório, ou ele é reencaminhado para uma segunda atividade. Então ele já começou a olhar ali na hora, já entendendo os processos, e depois ele definiu os indicadores, né? Então ele pegou lá, pô, esse meu processo de atendimento central. Quais são os indicadores que eu quero ver, né? Então ele olhou lá, principalmente para o tempo de atendimento, para a gente fazer isso daqui mais rápido, e para a porcentagem de erros, né, nas classificações de triagem e também nas classificações ali de entrada, né? Então ele colocou ali aquele processo em perspectiva. Então entra o paciente, tem o cadastro, faz a triagem, aqui é onde que seria trabalhado melhor, depois tem a consulta, realização dos exames, administração da medicação no ambulatório, ele tem a alta, né, ou ele vai fazer um reagendamento, né, e com isso ele chega lá, né, nos indicadores que a gente tem, né. E, né, seguindo o sistema, né, ele manteve lá, elaborou uma rotina para continuar naquela entrada e a gente conseguiu ver aí bons resultados, né. No final dele ter passado por tudo isso daqui e olhado com carinho ali para os erros da triagem, né, e do atendimento, a gente vê lá, ó, como resultado da implementação, o hospital conseguiu reduzir significativamente o tempo de atendimento, melhorar a precisão da classificação e aumentar a satisfação do paciente, né. E aqui tem até os resultados, né. O tempo na espera na recepção, por causa dessa falta de dimensionamento na entrada e falta ali de um placar, né, de agilidade na entrada, reduziu 75%. O tempo de atendimento do pouco urgente e do não urgente
recebeu ali cerca de 60% pela questão do Fast Track, né? E erros de classificação foram reduzidos a 0,1%, né? Porque ele deu uma série de treinamentos também de triagem. Lembra que a gente falou, pô, garantir ali que as pessoas saibam o que está sendo colocado, né? E assim ele conseguiu lá contornar a situação e foi até promovido para dentro desse grupo aí para liderar projetos de melhoria, né, em outras unidades, né, daquela organização social, né, que geria esse hospital aí. Beleza? Então isso daqui é um pouquinho, né, de como que a gestão, né, de processos pode ser aplicada aí para a área da saúde. Benefício da gestão de processos na área da saúde, né? Eu espero que já tenha ficado bastante claro boa parte desses benefícios quando a gente falou do case e quando a gente apresentou a história, né, da evolução dessas técnicas, mas sempre é bom aí a gente compilar e a gente apresentar e discutir, refletir um pouquinho mais sobre isso, né? Que é justamente o que a gente coloca aqui, né? A gestão de processos na área da saúde vai principalmente impactar o resultado diminuindo os custos dos atendimentos e dos processos, ou seja, lá do que a gente estiver fazendo, né? E aumentando a qualidade, né? A organização desses processos vai fazer com que haja essa melhoria nos indicadores financeiros e no aumento da qualidade. O que é muito bom, né, para as empresas que aplicam esse tipo de técnica. Mas se a gente pensar não só na empresa, mas também pensar no profissional, a gente também consegue entender uma dimensão das vantagens de conseguir parar a bola, organizar e colocar todo mundo na mesma página, que né, bem evidente, né? Imagina, pô, dentro do seu trabalho, se você está lá com todas as suas coisas desorganizadas, aquela gritaria, aquela ansiedade, cara, aplicar aqui a gestão de processos, colocar tudo em perspectiva, avaliar com os pares, com os superiores o que é crítico, né? Entender onde que a gente vai atacar primeiro, padronizar, trabalhar as pessoas, etc., ter os indicadores. Isso daí dá um outro nível, né, de qualidade de vida para o nosso trabalho e de visibilidade para o nosso trabalho. A gente consegue fazer as coisas muito mais estruturadas, né, ter mais resultado e ter ali uma qualidade melhor, né? Que é o que o velho benefício de um bom planejamento, né? Trocando em miúdos é o que a gente coloca também nesses slides, né? Porque, cara, você vai ter todas as etapas do seu processo colocadas em perspectiva, você vai poder fazer uma avaliação no que é atuar primeiro. E outra, né? A gente tem que colocar na nossa cabeça, né? É humanamente impossível você atuar em tudo ao mesmo tempo. Eu sei que muita gente quer isso, eu sei que a gente é cobrado por isso no dia a dia, mas concentrar os esforços e colocar atenção geralmente é mais eficiente, né? É melhor você fazer A, depois B, depois C, depois D, você fez A, B, C, D, do que você querer tentar fazer A, B, C, D tudo junto ao mesmo tempo e daí cai, você não consegue fazer nem A, nem B, nem C, nem D direito, você está fazendo tudo. Então vamos por parte, né? Eu não estou dizendo que a execução dos processos vão ficar paradas enquanto a gente está estruturando o outro, né? Nossa, agora que eu estou fazendo a triagem, o laboratório vai parar de fazer exame. Não, não é isso. A priorização é na iniciativa de ajuste dos processos, tá? Então a gente coloca tudo isso daí. Outra coisa, ajuda a identificar a utilização de recursos financeiros, humanos, materiais e auxilia na redução de desvios ou mau usos, né? Cara, a minha triagem está lá catastrófica e eu estou implementando lá um software para o laboratório, né? Então a gente tem que saber, o laboratório está catastrófico e eu estou implementando o software lá na minha triagem. Saber o que está mais problemático no primeiro momento ajuda a gente a implementar melhor, a aplicar melhor esses nossos recursos para a gente chegar onde que a gente gostaria dentro da nossa estratégia, né? Outra coisa, né? Melhorar a experiência do paciente, né? E garante também um percurso muito mais coordenado e organizado, né? Nesse curso a gente não vai falar tanto do balanceamento de processos, né? Do VSM, do mapa de fluxo de valor, etc. A gente fala muito mais desses caras, dessas ferramentas, lá no curso de especialista Lean Healthcare. Mas, quando eu tenho o meu processo em perspectiva, eu vou conseguir também ter um fluxo mais suave, mais coordenado. Cada área da empresa vai saber que ela tem que gerar valor para outra área. Então, essas desconexões de informação vão ser trabalhadas
e com isso a gente consegue ter vários benefícios, né? É o que eu comentei, pô, desconexão. Fui lá, preparei o leito e não avisei a recepção que aquele leito estava preparado. Isso é uma desconexão, né? É uma saída de um processo que deveria chegar em outro e ela não está acontecendo. Na gestão de processos, a gente resolve esses pontos, essas linhas em abertos, né? É que eu sempre conto essa história. Uma vez eu estava na minha cidade lá, eu pedi uma pizza. Daí eu pedi a pizza, fui lá retirar no balcão, fiquei 2 horas esperando e falei, pô, cadê minha pizza? Ah, tá aqui no balcão, tava pronta a pizza. Então, essa falta de comunicação, né, é uma experiência terrível, né? Pode dar sérios problemas, né, de conseguir gerar qualidade, pode até matar pessoas, né, quando a gente fala na área de saúde. E quando a gente olha essas técnicas aqui, a gente resolve esse tipo de problema. Outra coisa, né, a gente vai conseguir evidenciar etapas falhas, erros nos processos, ineficiências, gargalos e uma série de outras coisas. Então a gente vai ter essa visão mais geral, né, que é bom para gerar mais qualidade a menor custo para a empresa e também é bom para os profissionais, que dá uma sensação melhor, de uma melhor comunicação, de uma melhor organização. É muito melhor viver num lugar organizado do que num lugar desorganizado. Tudo bem? E uma coisa que eu sempre coloco quando a gente fala de gestão de processos é que a gente tem que sempre refletir, né? Hoje em dia a gente é muito bombardeado por falar, processos 4.0, tem que colocar automação, tem que colocar robô, software, isso, mais aquilo, internet das coisas, e a gente não é nem 1.0, né? Aqui o objetivo desse curso também é passar do básico e do 1.0 até mostrar onde que a gente poderia chegar lá no 4.0, numa maturidade mais alta. E diferentes ambientes, você trabalha num lugar, ou trabalha em outro, ou trabalha em dois, você já deve ter visto isso, né? Diferentes organizações possuem diferentes níveis de maturidade dos seus processos. Então, se eu estou num lugar com baixa maturidade, eu tenho que galgar os primeiros passos para aumentar essa maturidade. Não adianta eu sair querendo colocar um robô, né, num processo que não está nem padronizado, que não está se comunicando com as outras áreas. Eu tenho que ir do começo, né, que a gente coloca. Então, ó, diferentes organizações possuem diferentes níveis de maturidade nos seus processos. Assim como ninguém começa uma casa pelo telhado, uma pessoa não vai sair automatizando um processo ruim ou não formalizado, né? É importante a gente dominar esses fundamentos básicos, né, da gestão de processo, para depois partir para uma inovação, fazer muito diferente, né? E dentro dessa lógica, né, a gente também tem as duas famosas abordagens da gestão de processos, né? De gerir para manter, ou seja, como que eu vou garantir que o meu processo vai consistentemente dar o melhor que ele consegue dar, né? Então, sabe aquele processo que um dia de um jeito, outro dia do outro, se você dá sorte de pegar a pessoa boa, você vai ser bem atendido, senão você vai ser mal atendido? Aqui, na Gerir para Manter, a gente quer estabilizar, a gente quer garantir que a gente faça o melhor sempre. Muito em cima de padronização, muito em cima do treinamento de pessoas, muito em cima de garantir o que a gente sabe fazer, garantir que o que a gente sabe fazer seja feito. E a outra abordagem é a famosa gerir para melhorar, né? Gestão para melhoria, onde a gente vai ter que aprender a fazer diferente, né? Então, o meu melhor desempenho foi fazer um atendimento lá em 20 minutos. Cara, como é que eu faço para fazer esse atendimento em 15? Eu vou ter que aprender, eu vou ter que inovar, eu vou ter que pensar em maneiras novas que eu nunca fiz antes, né? Porque se eu já tivesse feito e se eu soubesse fazer, eu já teria tido lá os 15 minutos, né? Mas aqui, no Gerir para Melhorar, eu vou ter que aprender a fazer diferente, né? Então essas são as duas abordagens que a gente passa, né? E no passo a passo, a gente vai sim começar falando para Gerir para Melhoria, para manter e depois falar para Gerir para Melhorar. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos principais highlights do curso. Lembrando que o nosso curso de Gestão de Processos para a área da saúde já está disponível na plataforma. Ele é um dos cursos aí que ajudam a formar o MBA em excelência operacional, né, em Lean Six Sigma e excelência operacional na área da saúde. Espero que você goste bastante e espero te ver lá no curso na plataforma. Até mais!